Boa tarde a todos, desejo que todos estejam bem. Nós vamos dar continuidade à leitura do livro Voltei, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Irmão Jacob. Nós vamos fazer uma pequena revisão do capítulo 16. No início desse capítulo, Jacob conversa com Bittencourt Sampaio. Ele declara que Jacob fez bem em relatar as falhas dele no plenário fraterno, mas também esclarece que a própria consciência cultiva soluções permanentes. Erramos e acertamos, aprendendo, corrigindo e aprimorando sempre até a conquista do supremo equilíbrio. E ainda diz a Jacó para não se prender às sombras destrutivas, mas deve concentrar-se em suas esperanças nos dias abençoados do futuro. Depois, Bittencourt conversa com Jacó sobre as tarefas que ele e seus auxiliares têm a realizar. Então, agora nós vamos a outro item, as esquecidas virtudes da iluminação interior. Compadecendo-se de minhas lágrimas copiosas, ergueu-me o rosto com a destra e, fitando-me bondosamente, continuou: lamentas não possuir, por enquanto, mais amplo desenvolvimento da luz interna. Contudo, qualquer desalento, ou seja, desânimo de nossa parte, no esforço salvador, significa reação indébita, ou seja, reação injusta e merecida, de nossa vontade caprichosa contra os soberanos e justos desígnios de cima. Então vemos que Guilom esclarece a Jacob que a aura não se amplia além do contorno da cabeça quando o médium se sente desanimado, enfraquecido, abatido. A ampliação da aura depende da predisposição às realizações em prol do bem. A auréola se expande ao estímulo do trabalho pela boa vontade em realizar a tarefa voltada ao bem e na confiança em Deus. Continuando a leitura. Não nos detenhamos para examinar a exiguidade dos nossos recursos, ou seja, a pequenez dos nossos recursos. Dilatemo-los utilizando as possibilidades que Jesus nos confiou. As tropelias, ou seja, confusões da agitação carnal, quase sempre nos esquecemos das virtudes suscetíveis, as virtudes sensíveis, de serem encontradas nos trilhos apagados e anônimos do vale. Nossa visão, em tais circunstâncias, jaz concentrada sobre o cume da organização social provisória, a que servimos e da imaginária montanha das terrestres honrarias. Coroada, embora de vantagens respeitáveis, e esperamos o bem-estar e o prazer, a sagacidade e o domínio, as facilidades temporárias e as considerações fantasiosas ao nosso personalismo menos digno, olvidando, ou seja, esquecendo completamente, às vezes, os dons sagrados dos deveres humilde e desconhecido. Então, vemos que não devemos perder tempo medindo nossos recursos mediúnicos. Podemos ampliar os recursos mediúnicos realizando as tarefas com dedicação, praticando o dom que Jesus nos oferece. E na agitação na vida material, corremos o risco de perder as possibilidades de aperfeiçoar as virtudes e desempenhar humildemente o trabalho mediúnico. Na tarefa em prol do bem aos encarnados e desencarnados, a espiritualidade conta com a participação do médium. O médium também precisa ter cuidados com as agitações, evitar aceitar vantagens, evitar aceitar presentes relacionados às tarefas mediúnicas nos trabalhos da casa espírita, evitar a impulsividade. Há outras colocações relacionadas no texto sobre os cuidados do bom uso da mediunidade. Lembre-se de que Jesus lhe dá a possibilidade desta tarefa, portanto, há amparo ao médium. Mas, como vimos logo acima, que há cuidados, inclusive, na vida social. O bom ânimo, a boa vontade é muito importante no trabalho espiritual. O estudo também é muito importante na realização da tarefa mediúnica. Não devemos nos preocupar com a pequenez dos nossos recursos espirituais.
Não devemos parar nossas tarefas para examinar ou comparar os nossos recursos mediúnicos com outros médiuns. Inclusive, cada um tem suas características específicas em termos de mediunidade. Praticando as nossas tarefas com dedicação, estaremos desenvolvendo potencialidades nos trabalhos espirituais. Os médiuns não estão sozinhos no trabalho mediúnico. Os espíritos orientam os médiuns no tratamento aos espíritos trazidos na sessão. A mediunidade é tarefa dada por Jesus. A boa vontade facilita as boas realizações. Vemos no texto que devemos nos vigiar para não incorrermos em riscos nos momentos de agitações. Ou seja, precisamos manter a calma durante o dia como sendo uma preparação ao trabalho mediúnico no dia. Os dons sagrados devem ser usados em prol do bem aos outros. Devemos exercitar a humildade e a caridade. E os estudos sobre mediunidade são muito significativos para esse trabalho. Vamos ler no próximo item. Cedendo à impulsividade que nos preside, que nos administra aos instintos primitivistas, vou ler de novo. Cedendo à impulsividade que nos preside aos instintos primitivistas, despreocupamo-nos de adquirir simplicidade e amor, paciência e renúncia, resignação e esperança, dádivas de vida eterna que o herói celestial nos ofertou aos pés da cruz. Então vemos que, com a impulsividade, mantemos os instintos primitivos, e essa impulsividade dificulta exercitar a simplicidade, o amor, a paciência, a resignação e a esperança. Jesus sempre agiu demonstrando todas essas qualidades morais em todos os momentos. E nós estamos aqui para aprender e praticar as leis divinas no dia a dia da vida e também usarmos nas tarefas a realizar. Jesus é o modelo que temos a seguir. Dando continuidade a outros esclarecimentos, vamos ler. Impressionamo-nos com o Salvador nas claridades sublimes da ressurreição, mas ignoramos o Mestre crucificado. Agrada-nos dispor, aborrece-nos obedecer. Buscamos a autoridade, desdenhamos a disciplina. Exercemos severo exame sobre os atos alheios, sem qualquer vigilância ao próprio coração. Entendemos-nos perfeitamente com o ruído e com a leviandade do mundo que nos cerca, os sentidos inferiores, com a leviandade do mundo que nos cerca os instintos inferiores, mas raramente nos comunicamos com o Espírito sublime do Cristo na própria consciência. Sabemos cair depressa, contudo, dificilmente nos decidimos a levantar. Adornamo-nos com as flores de um dia e perdemos os frutos da eternidade. Habituamo-nos a pedir as bênçãos do Eterno e, quando as recebemos, dispomos-nos a dormir indefinidamente. Então, vemos que, quando recebemos o auxílio divino, achamos que não mais precisamos nos preocupar, portanto, não sabemos fazer bom uso dos nossos pedidos divinos. O próximo item. Enchemos a terra de palavras brilhantes, esquecidos de que a vitória no bem é mais concreta naqueles que ouvem o conselho sábio e o aplicam. Então, vemos aqui que a vitória no bem depende daqueles que ouvem os ensinamentos e o colocam em prática. Estes são exemplos que propiciam a transformação mais rapidamente e não haverá mais fome, maldades e outras ações infelizes. O próximo item. É por isto, meu amigo, que chegamos sem lâmpada própria às eminências da vida, incapazes de contemplar o brilho solar pela nossa deficiência de luz. Então, vemos que a vitória... me enganei. A iluminação da nossa vida depende das nossas buscas em prol do bem, da divindade e na importância de conhecer e exercitar as leis divinas, as leis do amor.
Outro item. Todavia, o Todo Misericordioso jamais nos cerca às portas do serviço de elevação. Então, vemos que Deus nunca impede alguém de progredir. Somos nós que bloqueamos nossa elevação espiritual. Não seguimos os ensinamentos divinos tanto quanto podemos e devemos praticar. Vamos ver a próxima frase. Aqui também encontrarás as bênçãos do atrito, ou seja, da desarmonia, no aproveitamento das quais acenderás a própria lanterna para a jornada. Ou seja, nos momentos da desarmonia, temos a possibilidade de exercitar o entendimento das dores do outro. É o momento do exercício do perdão, da compreensão, da possibilidade de manter a calma e orar a Deus e exemplificar a paz. O próximo item. Sem as qualidades que nos santifiquem o caráter, dignifiquem a personalidade, espiritualizem o raciocínio e iluminem o coração, é impraticável a felicidade nos mais gloriosos mundos. Então, vemos aqui que a felicidade depende de todos nós aprendermos a conviver, a respeitar uns aos outros. Isto será possível quando todos se sentirem na obrigação de agirem dentro das leis divinas, as leis do amor. Próximo item. A lâmpada pode ser acanhada e pobre, no entanto, se possui material equilibrado e perfeito para sintonizar-se com a sede da força, produzirá luz e beleza em silêncio. Então, vemos que a lâmpada, com a sua simplicidade e pequenez, consegue iluminar o ambiente. E nós temos as nossas pequenas possibilidades, mas com boa vontade realizamos as tarefas que nos competem. Renovemo-nos assim, aprimorando as nossas possibilidades interiores, para que nos comuniquemos com o Supremo Doador da vida, através dos fios invisíveis de amor que o ligam com o universo infinito. Deixa, Jacó, que rujam tempestades do mundo, esquece as recordações violentas do passado, emerge do homem velho e caminha para o alto. Irradiar-se-á, então, tua luz brilhante e pura. Amemos o trabalho transformador. A vida nada deve aos inúteis. Somos ramos da videira divina e a nossa felicidade exige a seiva imortal que procede das raízes profundas. Sem esse alimento, convertemo-nos em galhos secos e improdutivos. Atravessa corajoso esta hora de transição. Reanima-te no Senhor e não desfaleças. Agora veremos o próximo item. Ao fim da reunião. Em seguida, como se desejara subtrair-nos a ideia de cerimonial, passou a conversar naturalmente conosco. Referiu-se aos companheiros que lhe compartilham as atividades na esfera em que se encontra e entabulou particular palestra com Guilom sobre o evangelismo no Brasil e as angústias do mundo moderno. Mais 4 entidades ligadas ao fraternal mensageiro se materializaram em figura harmoniosa e fulgurante. Abraçaram-me com carinho e cantaram com os meninos orientadores um hino suave consagrado a Jesus. Em torno de mim, os doces entusiasmos da Boa Nova traçavam planos de sagrada cooperação com o Cristo. Reportavam-se os amigos presentes às multidões de espíritos fanatizados no mal e aos sofredores desencarnados de todos os matizes, examinando recursos para esclarecê-los, ampará-los e auxiliá-los. Mas, apesar do interesse com que lhes registrava os projetos de renovação redentora, não tinha comigo senão lágrimas de compunção e reconhecimento. Outros cânticos se fizeram ouvir comoventes e formosos, e quando Bittencourt Sampaio e os dele se despediram num deslumbramento de júbilo, senti o princípio de uma revolução interior, de profundas consequências em meu futuro. Perdera momentaneamente a curiosidade doentia que me orientara até ali.
A claridade dos outros me acentuara a obscuridade. Minha inquietação característica centralizara-se. Por que avançar no conhecimento cerebral de alma às escuras? Cabia-me mudar de rumo. Na realidade, agora, agraciado pela benevolência de muitos amigos que me rodeavam, o espírito de atenção e ternura, mas nos recessos de meu ser jaziam os sinais de minha inadaptação ao reino do Senhor, que eu ambicionava servir. Antes de entendê-lo aos outros, antes de estendê-lo aos outros, tornava-se indispensável construí-lo dentro de mim. Embora a beleza inesquecível daquela noite de amor, as graças recebidas confirmavam-me, no fundo, as primeiras impressões de que eu não passava de um mendigo de luz. Então, todas essas reflexões para Jacob também são úteis para nossas reflexões, para análise de nossas práticas na vida e nos trabalhos que participamos. O quanto e como estamos aplicando em nosso dia a dia os ensinos de Jesus Cristo. Estamos trabalhando nossos avanços espirituais e morais ou estamos complicando, olhando para as culpas e erros como meio de autoobsessão, ou estamos buscando melhorar o convívio no trabalho, na família, nas tarefas no centro espírita? E neste capítulo, o item acima intitulado As Esquecidas Virtudes da Iluminação Interior, há mensagens para refletirmos sobre os nossos trajetos, sobre as escolhas que possibilitam evoluir e não estacionar. Agora nós vamos começar a leitura do capítulo 17. E o primeiro item é Na Escola da Iluminação. Infinita é a bondade do Senhor que não força a criatura e espera sempre. Se fosse fustigado pelos amigos com palavras rudes logo após a desencarnação, se me relembrasse descaridosamente os erros, talvez me refugiasse na própria resistência, acentuando as sombras que me dominavam a alma. Provavelmente inventaria recursos contra o serviço da luz. As advertências, todavia, alcançavam-me silenciosas. A assistência de minha filha, os cuidados do irmão Andrade, as palestras de Guilom e o devotamento de Bittencourt Sampaio transbordavam um amor que renova e eleva sem alarde. Ninguém me humilhava. Ao invés disso, de todos recebi incentivo à melhoria própria. Salutares modificações me alegravam, penetrando meu coração sem ruído. Em razão de tudo isso, no dia imediato ao entendimento com Bittencourt, no grande santuário trazia o espírito mergulhado em reflexões graves e profundas. Como receber companheiros para o trabalho se me sentia inapto e obscuro? No íntimo, pretendia absorver-me em preocupações esmagadoras, ganhar tempo aprendendo e servindo. No entanto, nos recessos da consciência, perseverava a lembrança daquele ensinamento evangélico alusivo ao cego guiando cegos. Não deveria precipitar-me. Convinha meditar em oração, suplicando ao Senhor acréscimo de visibilidade espiritual. Era inadiável o meu reajustamento antes de entregar-me a novas empresas. Então, vemos neste primeiro texto do capítulo 17, Jacó está revendo seus pensamentos, suas ações e seus sentimentos, estudando em relação às ações de seus amigos. Ele recorda que Deus dá oportunidade para que se possa aprender com as próprias vivências, trocando conhecimentos com os seus semelhantes e oferecendo oportunidade para desenvolver certas potencialidades que podem manifestar-se no decorrer deste tempo. Deus dá as possibilidades no tempo propício a este ou aquele aperfeiçoamento de cada um de seus filhos. Jacó conclui que o comportamento de seus amigos era o ideal. É como Deus faz uso do modo de agir, possibilitando evoluir por livre e espontânea vontade.
Quanto aos amigos, não fazem crítica, não reclamam e nem proíbem, mas esclarecem com muito respeito ao seu semelhante. E nós, como agimos no dia a dia, com nossos entes queridos e com pessoas estranhas ou pouco conhecidos, cada um de nós pode fazer uso dessas reflexões para nós mesmos. O quanto estamos evoluindo, aprendendo, como estamos relacionando com as pessoas no lar, no trabalho, na casa espírita e em outros lugares. E assim finalizamos sobre este tema de hoje. Tenhamos todos uma boa semana.